pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje acontece mais um webinar do GFAM. A gente hoje recebe aqui o professor Rodrigo Soares. Oi, Rodrigo, tudo bem? Obrigada por ter aceito participar aqui do webinar do GFAM. Obrigado, Lorena, prazer. Então, eu vou apresentar rapidamente o Rodrigo, e aí eu já passo a bola para ele. Primeiro, eu queria então agradecer que você aceitou aqui participar do nosso webinar. Então, o Rodrigo Soares é vice-presidente de assuntos acadêmicos e professor da... Perdão, gente, que eu me perdi aqui no meu textinho. Professor, da cátedra da A Cátedra Fundação Fundação Lehman. Lehman. Isso que eu achei. Cátedra da Fundação Lehman, no INSPER. Antes de ingressar no INSPER, o Rodrigo foi professor titular na Columbia University e também aqui na GV de São Paulo, na Escola de Economia. Ele também, antes daqui da GV, ele foi professor na PUC do Rio e também da University of Maryland anteriormente. Estou fazendo... Então, a pesquisa do Rodrigo é abrangente, né? Desde economia da saúde, demografia, até crime e trabalho. Os trabalhos os trabalhos dele foram publicados em diversas revistas: American Economic Review, Journal of Political Economy, Review of Economic Studies, American Economic Journal, Applied Economics, entre outros. O Rodrigo é elected fellow da Econometric Society e honorary member of Latin American and Caribbean Economic Association. Ele também recebeu o prêmio Kenneth Arrow da International Health Economics Association pelo melhor artigo publicado no campo da economia da saúde. Já recebeu vários prêmios aqui da ANPEC, né, como o melhor artigo. Ele é pesquisador do ISA, membro do Global Labour Organization, afiliado de pesquisa do JPOL, Latin America, e editor associado do Journal of Human Capital, do Journal of Demographic Economics e do ISA Journal of Development and Migration. Ok, bastante. Nossa. E hoje ele vai apresentar o paper Labor Unions and the Electoral Consequences of Trade Liberalization. Então, mais uma vez, agradeço o Rodrigo e passo a bola para a apresentação. Deixa eu só... Obrigado, Lorena. Posso começar? Sim. Tá, obrigado, Lorena. É um prazer estar aqui, mesmo que virtualmente. Eu sei que o GFAM está sendo um sucesso, sei que a gente estava conversando antes, né, que o primeiro encontro foi na USP, foi um sucesso enorme, e que semana que vem tem algumas sessões na LAFEA, e espero que continue com esse sucesso. É ótimo ver várias caras familiares aqui. Então, vou apresentar esse paper sobre sindicatos e consequências eleitorais de mudanças comerciais, que, na verdade, é um paper com o Pedro Ojeda, que é aluno de doutorado da EESP, e o Emanuel Ornelas, professor da EESP, meu colega de graduação na UFMG há muitas décadas atrás. Primeiro, é legal esse paper, que é o primeiro paper que a gente escreve juntos, a gente se conhece há mais de 35 anos, uns 35 anos. Então, foi um processo muito legal, na verdade. A primeira vez que eu apresento esse paper em português, então talvez vá me enrolar em alguns termos, mas então peço perdão pelos anglicismos que eu venha a utilizar. Então, o paper é sobre reforma comercial e implicações políticas. Se a gente pensar numa perspectiva um pouco mais histórica, na verdade, política comercial, de modo geral, é um assunto historicamente muito controverso, né? Isso volta, na realidade, o David Ricardo, as contribuições dele, em parte, para comércio, em parte, eram respostas a debates na Câmara, na Câmara dos Comuns da Inglaterra, se eu me lembro bem, se minha HPE não está errada, né? Então, já num contexto muito controverso sobre
sobre política comercial na Inglaterra, acho que políticas em relação a Portugal, principalmente, se eu me recordo bem, naquele momento. Mas acho que isso voltou muito à tona recentemente, né? Eu acho que a guerra comercial mais recentemente, a guerra comercial dos Estados Unidos e China, mas mesmo antes disso, a própria retórica de alguém como Trump, quando assumiu, e uma retórica nacionalista, acho que em vários países mais recentemente, trouxeram isso de volta, né? Então tem muita discussão sobre isso recentemente. E, na verdade, tem uma literatura grande que continua crescendo, né? Explorando diferentes consequências políticas de choques de comércio, né? Tem artigos no contexto dos Estados Unidos, vendo o efeito da entrada da China na Organização Mundial do Comércio e a maior integração da China nos mercados internacionais, como é que isso afetou padrões de voto dos Estados Unidos. Tem artigos sobre o NAFTA, a assinatura do NAFTA no contexto dos Estados Unidos, a assinatura do NAFTA no contexto do México, tem artigos em contextos europeus também, e, na verdade, tem uma série de diferentes efeitos que já foram documentados por essa literatura, né? Então, tem... Espera aí que eu estou tentando... Aqui. A gente tem às vezes a literatura documenta os incumbentes, os políticos incumbentes sendo punidos, então, de certa forma, querendo dizer, um político que deixou uma reforma ser aprovada, sendo punido pelo grupo que foi prejudicado pela reforma, né? Às vezes você tem na literatura americana também, se documenta ganhos para partidos que são identificados com políticas protecionistas, né? Então, você tem uma reforma comercial, parte choques negativos sobre o mercado de trabalho, essa população impactada negativamente votando para partidos que são a favor de proteção comercial. E você tem literatura também, tanto no contexto americano quanto europeu, identificando a radicalização política também como uma resposta, né? De forma geral, essa literatura pensa nessas reações como reações ao nível micro. Então, os indivíduos estão reagindo de alguma forma porque sofreram com a reforma. Então, alguém que perdeu o emprego, alguém que está no setor automobilístico, no meio oeste americano, o setor está em decadência e essa pessoa vai reagir a isso de alguma forma. E essa reação individual pode ser estritamente econômica, né? Então, meu setor precisa de proteção, vou votar um rational voter, vou votar no que me protege, mas também tem interpretação que é uma reação, às vezes, também meio passional, né? E acho que da radicalização política tem muito essa interpretação. Então, de certa forma, que a identidade da classe média americana, muito associada a empregos blue collar, historicamente de boa qualidade na indústria manufatureira, com a decadência dessa indústria em vários lugares como o meio oeste, Pensilvânia, você tem que essas pessoas perderam sua identidade, de certa forma, white middle class American, e existe uma reação quase de raiva, né? Uma reação de radicalização política, ideológica mesmo, relativa contra isso, né? Contra essas mudanças. Então, o que a gente faz nesse paper, parte dele na verdade, parecido com o que essa literatura fez, que é ver o efeito do choque comercial sobre outcomes políticos, né? sobre eleições, e a gente olha isso tanto no curto quanto no longo prazo. Então, de certa forma, o arcabouço é parecido, de forma geral, com o que essa literatura fez, mas, na verdade, a gente aponta por um canal que essa literatura nunca identificou, que, na verdade, é um canal institucional. Então, como eu disse, essa literatura é basicamente centrada na ideia de que são reações individuais, né? Seja por interesse econômico, seja por questões identitárias, né? No nosso caso, isso vai ser a gente argumenta que parece ser um resultado político, né? Então, já indo para um resumo rápido do que o paper faz, a gente basicamente analisa como a liberalização comercial do Brasil do início dos anos 90 afetou as eleições presidenciais que se seguiram, né? Então, a análise que segue muito a literatura sobre local labor markets no Brasil, sobre trade shocks, né? Dix Carneiro e Cova, que eu mesmo tive uns papers com o próprio Dix e o Liceia,
Então, a gente basicamente segue muito proximamente essa literatura. Então, a análise ao nível da micro-região, a gente usa tarifas nacionais, interagidas com composição do emprego nas diferentes indústrias antes do choque, e gera um desenho de shift share, e ver como isso impactou os padrões de voto, né? E a gente, na verdade, mostra que, bom, acho que eu estou antecipando o próximo slide, mas o que a gente vai mostrar é que, na verdade, a liberalização comercial no Brasil tendeu a mover os votos para a direita, né? Os votos saíram dos partidos de esquerda e foram para a direita, né? E isso é surpreendente por uma série de motivos que eu vou discutir em seguida. E baseado... Estou vendo se eu pulei um slide, mas não, está certo, é isso mesmo. Baseado nesses resultados que eu acabei de descrever, a gente explora um canal institucional. Eu vou explicar por que a gente conjectura esse canal institucional, que é basicamente o enfraquecimento de sindicatos trabalhistas, né? E a liberalização brasileira, acho que para esse tipo de análise também parece ser conveniente, né? Ser um contexto adequado. Primeiro lugar, porque os impactos, né, desse experimento natural em termos de mercado de trabalho, em termos de economias locais, foi exaustivamente documentado por essas pessoas que eu falei, Kovacs, Dix Carneiro, Gabriel Liceia, eu mesmo trabalhei nisso, o Vladimir Poncet com o Gabriel também, mas, na verdade, ninguém explorou os impactos políticos ainda, né? Então, os resultados que eu já antecipei um pouco para vocês, né? Primeiro, o resultado básico é que a gente vê que a porcentagem de votos indo para partidos de esquerda, na verdade, é reduzida depois da liberalização comercial. E isso é um pouco estranho, né? Na verdade, isso que motivou o paper como ele é hoje foi esse resultado inicial. Eu nem participava do paper quando esse resultado inicial foi alcançado. Era Manuel e Pedro trabalhando nisso, e aí a gente começou a conversar a respeito e acabei sugerindo um canal, e o paper virou um pouco sobre esse canal, e aí que eu me tornei um coautor, né? Por que é surpreendente, né? É surpreendente porque, na verdade, quem implementou a reforma no Brasil foi o Collor, né? Então, um partido de direita. Se fosse uma questão de reação contra o incumbente, você esperaria que os votos para a direita seriam reduzidos, né? Além disso, historicamente, no contexto brasileiro, quem é a favor de política protecionista é basicamente a esquerda. Então, se você fosse observar o movimento de votos na direção de partidos que defendem protecionismo, você também observaria um movimento para a esquerda, né? E, além disso, esse é o momento, a gente está falando dos anos 2000, na realidade, grande parte da nossa dinâmica vai estar vindo ali nos anos 2000, é o momento no qual o padrão de voto no país como um todo estava se deslocando claramente para a esquerda. Quer dizer, quando o PT ganha muito terreno, e os vários partidos de esquerda também ganham terreno. Então, é um pouco surpreendente que essa abertura comercial tenha sido associada a uma redução dos votos para a esquerda. Daí, a gente propôs esse canal através de sindicatos, né, que poderia ser uma solução para esse puzzle, né, para esse mistério, de certa forma, né? O que a gente mostra no artigo, eu vou tentar convencer vocês ao longo da apresentação, é que, na verdade, medida de diferentes formas, a força de sindicatos, né, o poder de sindicatos, ele seja econômico, o poder de mobilização de sindicatos, na verdade, cai em micro-regiões que experimentaram uma maior redução em tarifas, né? Isso, basicamente, não é surpreendente, porque durante todo esse período a gente tinha um imposto sindical valendo, ou seja, na verdade, receita de sindicatos estava mecanicamente associada a emprego formal, né? Então, e a gente sabe a outra parte dessa história, que a gente sabe que, na verdade, de toda essa literatura sobre a liberalização comercial no Brasil, a gente sabe que os lugares que sofreram mais com exposição a importações perderam o emprego formal e tiveram um grande crescimento da informalidade. Então, isso está documentado em vários artigos, mais recentemente, Odisseia e Poncet, né, no Economic Journal, né?
Então, isso faz sentido em termos da ideia de que sindicatos vão... Em todo lugar do mundo é verdade que sindicato tende a ser mais forte em manufatura, isso é um fato estilizado. No Brasil, isso vai ser particularmente dramático, porque manufatura é mais intensiva em emprego formal e sindicatos derivam receitas diretamente de emprego formal. Ah, tá. Deixa eu continuar, então. Bom, então, na verdade, a gente vai mostrar aqui, na verdade, os votos depois da abertura comercial. Os lugares que sofreram mais com a abertura tendem a se mover para a direita. A gente vai mostrar também que, nesses lugares, sindicatos tenderam a ficar mais fracos, né? Isso, obviamente, não quer dizer que os votos se deslocaram para a direita porque os sindicatos ficaram mais fracos. Então, a gente tenta apresentar algumas evidências, digamos, indiretas. A gente não vai ter uma identificação direta, é claro, e pura para isso, mas a gente tenta apresentar alguma evidência indireta de que parece ser um canal importante, que o enfraquecimento dos sindicatos parece ser um canal importante na perda de votos da esquerda, né? Então, na verdade, a gente mostra primeiro que essa queda de votos da esquerda estava concentrada exclusivamente em partidos que tinham conexão histórica com os sindicatos, e segundo, que também ela estava concentrada inteiramente em micro-regiões onde sindicatos estavam presentes em 1989, né? Então, Posso perguntar uma dúvida? por favor. Então, assim, a gente tem um caminho, na eleição presidencial, a gente vai mais para a esquerda, mas nas micro-regiões, a gente caminha mais para a direita. O país está se movendo, na verdade, assim, em termos quantitativos, o que está acontecendo, o país está se movendo todo para a esquerda, regiões que sofreram mais com a abertura estão se movendo Ah, menos para para a a esquerda. direita. Tá Então, é bom. tudo relativo. A interpretação é um sabor de um diff em diff, então, na verdade, é tudo relativo. Então, o país está indo todo para a esquerda, essas regiões que sofreram mais com a abertura estão indo menos para a esquerda. Na verdade, é assim, literalmente, eu acho que essa é a forma de ver, né? E os resultados são muito estáveis, na verdade, eles começam a aparecer logo depois da abertura e depois ficam basicamente estabilizados nos 25 anos que se seguem, tá? Então, esse é o big picture, de certa forma, do artigo. Acho que vou mencionar, não vou entrar em detalhes aqui para não gastar muito tempo, mas tem uma literatura, como eu falei hoje, uma literatura grande sobre choques de comércio, mudanças de tarifa e resultados políticos, Estados Unidos, Europa, agora Brasil também com o nosso. Tem um pouco sobre o efeito que, na verdade, a gente identifica uma literatura mais de ciência política e menos, mais qualitativa, eu diria, às vezes uma literatura teórica também em economia, que é, na verdade, literatura sobre níveis de proteção comercial e força de sindicatos, então existe um pouco disso. Em literatura política, tem uma literatura vasta, em ciência política, desculpa, tem uma literatura vasta sobre sindicatos e resultados eleitorais, do papel que sindicatos cumprem no processo político e em eleições. Eu vou falar um pouquinho disso mais para frente. E, como eu mencionei também, essa literatura enorme sobre o caracterizando as diferentes dimensões dos impactos de mercado de trabalho da liberalização comercial. Então, se não tem nenhuma pergunta assim, de big picture, eu vou passar para o paper. Alguma pergunta? Ok. Então, acho que imagino que para essa audiência eu não preciso gastar muito tempo nisso, mas uma caracterização muito breve da reforma comercial do Brasil no início dos anos 90. Então, a gente tem uma política, basicamente, desde o final do século XIX, uma política de substituição de importações, persistindo até o final dos anos 80. Isso combinava tanto tarifas muito elevadas como barreiras não tarifárias muito elevadas também. O processo de liberalização comercial começa em 90 com uma coisa que às vezes chamam de tarificação, né? Que é, na verdade, uma transformação, uma tentativa de transformar as barreiras não tarifárias em tarifas, né? Tentando manter o mesmo nível de proteção. Então, na verdade, eliminar instrumentos não tarifários de proteção comercial. Isso acontece até em 90, principalmente.
Aí, a partir de então, até 95, a gente tem uma redução de tarifas, a tarifa média simples de tarifas cai de 30% para em torno de 12%. Então, é uma redução substantiva. O que é interessante, de certa forma, na reforma comercial brasileira, né, e que acho que explica a quantidade de literatura que surgiu em torno disso, literatura muito bem sucedida, tanto em termos de publicação quanto em termos de influência na literatura internacional. Eu acho que, em parte, o fato de que foi um choque muito concentrado no tempo e que, basicamente, foi one shot, né? Teve essa abertura, depois mudou muito pouco, né? Se olhar tarifas de 95, pelo menos até 2010, e um pouco depois, é basicamente a mesma coisa. Então, a gente tem uma coisa rara, que é esse choque de uma magnitude não trivial, que acontece e aí te permite, de certa forma, ver essa dinâmica ao longo do tempo, né? Uma preocupação sempre presente nesse tipo de discussão: essas tarifas não seriam muito endógenas ao poder de diferentes grupos, né? Se os próprios sindicatos, força de sindicato, afetaria a redução de tarifa, né? Então, a endogeneidade das tarifas, acho que, em termos de economia política, é sempre a principal preocupação. O que você vê no Brasil é que, na verdade, foi uma homogeneização de tarifas. As tarifas que tiveram maior redução são as tarifas que eram mais altas, né? E você vê no final do período as tarifas que estão. O desvio padrão de tarifas é muito menor no final do período do que no começo. E o que esse gráfico está mostrando é o nível inicial da tarifa no eixo horizontal contra a mudança de tarifa no eixo vertical. E o que você vê é que, basicamente, como eu disse antes, tarifa que teve grande redução foi tarifa que era alta, e você tem uma compressão muito grande dos níveis de tarifa, né? Então, isso reduz um pouco essa preocupação com a endogeneidade da redução de tarifas, né? Um pouquinho sobre sindicatos no Brasil, também não tão necessário nessa audiência, para essa audiência, mas, basicamente, sindicatos foram institucionalizados com Getúlio Vargas, né, em 31. Desde então, sempre tiveram um papel importante na política doméstica. No começo, é sempre difícil dizer, eu tenho uma dificuldade enorme de dizer se Getúlio Vargas era de direita ou de esquerda. Eu sou do grupo que acha que provavelmente era mais de direita do que de esquerda, apesar dele ainda ser abraçado pela esquerda brasileira, por toda a esquerda brasileira. Eu acho que ele estava muito mais próximo de um perfil fascista europeu do que o que a gente entende por esquerda hoje. Mas tirando esse período inicial, se a gente olhar claramente depois do regime militar, a maioria dos sindicatos está associada a partidos de esquerda. Não todos, então certamente você tem os que a gente normalmente chama de mais pelegos, né, que tem alguma inclinação ali para o centro-direita, meio populista, mas os partidos mais fortes, as confederações mais fortes, são historicamente associadas a partidos de esquerda. Isso é muito claro principalmente depois da ditadura, né? A gente tem que vários líderes partidários, seja de PT, seja de PCdoB, têm suas origens no movimento sindical, né? Claramente, até hoje, e essa relação foi enfraquecida, eu acho, com a reforma trabalhista de 2017, mas acho que ainda continua bastante forte, né? Sindicatos no Brasil vão representar todos os trabalhadores da sua categoria ocupacional e da sua jurisdição geográfica, que vai ser o município, né? Até 2017, como vocês sabem, todos os trabalhadores formais do país que, se a categoria fosse sindicalizada no município onde o indivíduo trabalhava, o indivíduo teria um dia de trabalho descontado para o sindicato, né? Isso independentemente da pessoa ser formalmente afiliada ao sindicato ou não, né? Se a afiliação implica tipicamente o pagamento de alguma anuidade adicional, né? De alguma taxa de filiação adicional, e a filiação definitivamente é muito importante para a atuação política, mas você tem um recurso automaticamente ligado à folha de pagamento, né? Indo para os sindicatos até 2017, mecanicamente, né?
falar um pouco de classificação, acho que eu estou gastando um pouco mais de tempo do que eu imaginei, mas falar um pouquinho de classificação, de como a gente define os partidos de esquerda, direita, esquerda, na verdade, e o resto. O que a gente faz, na verdade, é esquerda e o resto. Então, a gente define o partido de esquerda se no próprio manifesto oficial do partido ele é definido como comunista, socialista, ou se diz de esquerda explicitamente. Tem alguns casos onde isso não acontece, e aí a gente acaba procurando referências na mídia para tentar validar a posição dos partidos, né? A gente define partidos de esquerda e, na verdade, partidos de direita e de centro são o resto, são o resíduo, tá certo? A classificação que a gente acha, no final das contas, a gente classifica, na verdade, num número maior de partidos do que a literatura tinha classificado antes, mas a nossa classificação é consistente com o que você tem na literatura, particularmente o pensamento do César Zucco. Nossa classificação não tem nada Fazer uma mais, pergunta? por favor. É só essa questão aí da classificação dos partidos que eu fiquei... Que tu comentou, né, que quem tocou a liberalização foi Collor, só que daí depois vem FHC, que é aquela coisa meio centro-esquerda, mas que depois polarizou com o PT e aí virou de direita, e aí eu fiquei... Isso que Não, o ficou... PSDB é uma preocupação legítima. E os resultados não dependem da classificação do PSDB. Então, a Tá, gente joga o PSDB para um lado e para o outro, e, na verdade, eu acho... como é que é mesmo? A classificação que a gente adota, eu acho que o PSDB, a padrão, né? Vamos dizer, benchmark, o PSDB acho que está de direita. Eu acho que se a gente coloca o PSDB na esquerda, os resultados são mais fortes, na verdade, se eu me lembro bem. Mas não depende, na verdade. E não são assim, absurdamente diferentes, é um pouco maior, né? Mas não é um movimento. O movimento que a gente está. Acho que o importante é isso, né? O movimento que a gente está detectando não é do PT para o PSDB. Não é esse. tá, Né? sim. E outra Não coisa é também, eu essa, não sei se vai falar mais para frente, mas acho que saiu, acho que é um paper do Rudd, que olha para a questão da religião, o efeito... eu acho que tem a ver com. Eu acho que a gente menciona isso no. Não, termina, desculpa, eu te interrompi. Não, Termina o mas eu acho que é nessa linha aí, porque acho que é o paper dele agora, o working paper, que mostra, parece que aumenta o crescimento dos evangélicos, né? Não, já Nas está. regiões mais afetadas pela liberalização. Aí não sei se Eu pode acho ter a que ver. eu acho que tem a ver. Eu acho que foi publicado ou aceito, se não me engano, no Economic É, Journal também. Eu acho que aí é uma coisa a se explorar. A gente menciona essa discussão na conclusão, estão passando um pouquinho à frente, mas tudo bem. Acho que tem uma possibilidade é que, na verdade, acho que os sindicatos, sendo desmontados também como rede de proteção social em alguma medida e de suporte, né, abriram espaço também para a entrada das igrejas evangélicas, né, junto nesse processo, né, maior informalização da mão de obra, menor presença de sindicatos como provedor ali de, digamos, bens públicos locais para essa parcela da população. A gente discute um pouco isso na conclusão do artigo. Acho que é possível que essas coisas estejam conectadas, mas difícil, a gente não estudou explicitamente, mas acho que é possível, sim. Posso só adicionar um comentário que tem a Pew Research, que faz muita pesquisa, né, a parte de religião. Quando você compara, por exemplo, pessoas, né, você faz pesquisa com as pessoas e pergunta, como se o seu pastor ou padre, né, te ajudam na hora de procurar emprego, essa resposta é muito alta quando você olha para os evangélicos. Então, talvez essa rede, né, possa ter alguns tá um pouco ligada a essa questão mesmo, não? Acho que faz todo sentido. Na verdade, Journal of the European Economic Association, que saiu eu acabei de olhar, fevereiro de 2023. Exatamente, eu acho que é totalmente possível que sejam movimentos sociais relacionados, né? Enfraquecimento dos sindicatos, aumento de informalidade, redução do papel ali de socialização, até inclusive, né? Até o papel de socialização que o sindicato cumpria, isso abrindo espaço para a entrada ainda mais, né? Abrindo espaço para a entrada dos evangélicos. É bem possível, sim. Beleza.
tarifas, eu vou gastar muito pouco tempo aqui. Na verdade, a gente faz o que essa literatura já fez. Imagino que a maioria de vocês tenha visto, usar os dados que o Kovac usou, o Dictionary Kovac usou, e não tem muito mistério, né? A gente usa eleições presidenciais entre 89 e 2018. A gente se concentra na votação do primeiro, né, do primeiro turno, mas também quando olha para o resultado do segundo turno, quando eles aconteceram, né? Presença, a gente tem diferentes medidas da força, né, dos sindicatos, né, da presença dos sindicatos. Então, na verdade, a gente tem dados da RAIS, do número de estabelecimentos que são Diego, se van a sindicatos, dormir, que ya es re tarde. número de... Opa, tem alguém com o microfone aberto, acho. A gente com a gente vendo a primeira, acho que uma das variáveis que a gente vê é basicamente o número de estabelecimentos abertos, operando, né? Desculpa, número de estabelecimentos operando que são sindicatos, né? Que são ligados a sindicatos. O outro que a gente vê é o emprego em sindicatos, então não é empregados sindicalizados, é o emprego em sindicatos. E o terceiro que a gente vê é um que é meio imputado, na realidade, usando a RAIS combinado com a PNAD, que é, na verdade, taxa de sindicalização, né, da força de trabalho, qual é a porcentagem que é sindicalizada. E usando dados do Census, do DataSUS para outros testes. Nessa literatura, tipicamente, o desafio, você tem tarifas a nível de indústria, você quer traduzir essa tarifa a nível de indústria para uma tarifa a nível regional. O paper original do Kovac, da IER, que é muito influente, tem um arcabouço teórico que justifica a construção de uma medida que, na verdade, é uma medida muito intuitiva, que é basicamente o que a gente tem aqui, que eu estou chamando de CRTR, que, no fundo, é basicamente uma média ponderada das mudanças de tarifa, onde os pesos vêm dominantemente, intuitivamente, da distribuição de emprego em diferentes setores, né? Então, basicamente, está querendo dizer que, num lugar que tinha originalmente uma porcentagem muito grande da mão de obra ocupada na indústria de calçados, e aí a indústria de calçados teve uma redução muito grande de tarifa, essa redução grande de tarifa vai ter um impacto muito grande nessa cidade que tinha um emprego concentrado na indústria de calçados. Obviamente, uma cidade que não tinha nenhum emprego na indústria de calçados, a redução de tarifa de calçados não vai ter um impacto direto nesse setor, né? Então, é uma média ponderada das reduções de tarifa, onde os pesos são basicamente frações de emprego, frações setoriais de emprego, tá? E é a mudança entre 90 e 95, que no fundo é a mudança de tarifa, é um período realmente de maior mudança de tarifa. Vou tentar dar uma acelerada. A gente também usa a formulação que é típica dessa literatura, que é basicamente uma diferença. Então, 89 é o ano inicial da mudança, o ano inicial da reforma comercial, de certa forma. Então, a gente vê a diferença de votos, né, ou de presença de sindicatos, né, entre um ano T e esse ano inicial, regredido na mudança de tarifa, né, regredido na redução de tarifa. A gente tem um efeito fixo de Estado, alguns controles socioeconômicos, como porcentagem de branco, porcentagem com pelo menos segundo grau completo, porcentagem de mais de 60 anos, algumas variáveis socioeconômicas também como controles. Notem que, na verdade, isso é uma regressão em primeiras diferenças, onde tanto esse alfa quanto esse psi e quanto esse teta também podem mudar ao longo do tempo. Então, na verdade, isso, no fundo, tem um sabor, é como se fosse um diff com uma tendência de estado-tempo, né? No fundo, isso aqui é como se fosse a tendência de estado-tempo, que vai estar mudando de regressão para regressão. E, na verdade, essa interação também aqui é como se fosse uma tendência não linear dependendo de características iniciais, né? Como se fosse uma dummy de tempo interagida com características iniciais. Mas, no fundo, a gente roda essa regressão uma a uma, né? E os erros padrão são clusterizados ao nível da mesorregião. Então, estou passando muito do meu tempo aqui, eu acho. Vou chegar nos resultados já, dar uma aceleradinha. Então, esses são os resultados para a eleição. A maior fraqueza do paper, a gente é bem transparente sobre isso,
é que a gente não tem dados de eleição presidencial de 89, porque não tinha eleição presidencial. Aí você vai ter que voltar lá antes de 64. Né? Então, não dá para testar para tendências prévias. E acho que, de fato, esse é o calcanhar de Aquiles do paper, e acho que limitou um pouco o alcance que ele vai ter. Acho que a gente até está com uma boa revisão, mas eu acho que poderia ser mais ambicioso se não fosse isso. Né? Então, não posso olhar para mostrar para vocês tendências prévias aqui, mas o que a gente tem interpretando esse resultado, é basicamente uma redução nos votos da esquerda, que já começa em 94, depois aumenta um pouco em 98, mas no fundo fica bem estável aqui até 2018. E aqui é curioso, né? Porque aqui você tem também a reforma sindical acontecendo aqui no meio tempo, né? Que provavelmente enfraqueceu ainda mais a eleição do Bolsonaro. Então, esse é o resultado principal em termos de eleição, né? O efeito médio que está, se eu tirar a média aqui desses efeitos, leva ao resultado que basicamente um desvio padrão em termos da mudança da tarifa regional corresponde a uma redução de 4 pontos percentuais na fração de votos para a esquerda, em comparação com 98. Isso aí, não, o efeito é grande pra caramba, isso é um efeito gigantesco, é 4 pontos percentuais, não é 4% não. Né? Então, realmente é um efeito substantivo. A gente conduz uma série de testes de robustez. Eu mostrei com vocês o resultado com tarifas nominais. Se a gente olha para tarifas efetivas, o resultado é idêntico, porque, na verdade, no fundo, a correlação de tarifa nominal com tarifa efetiva é muito parecida. A gente usa segundo turno, né? Segundo turno de eleições. A gente mostra que, na verdade, esse resultado não é radicalização política. Na verdade, os votos estão indo para... Porque se fosse radicalização política, seria mais parecido com o que parte da literatura documenta até para os Estados Unidos. Na verdade, é um movimento que vai para o meio do espectro político mesmo, para a direita, aquela direita centro no Brasil. A gente mostra que diferentes classificações de assim, partidos pequenos que meio difíceis de classificar, na verdade não importa o que a gente faça com eles, né? Não importa o que a gente coloca. Se a gente mudar o PSDB de lugar, as estimativas pontuais aumentam um pouquinho, mas na realidade também não é, os resultados não dependem da classificação do PSDB como direita ou esquerda. Outras preocupações seriam políticas que estariam acontecendo ao mesmo tempo. Então, houveram minúsculas mudanças de tarifa depois de 95, a gente já mostra que isso não tem muito efeito. Teve o Mercosul também, que também teve a integração do Mercosul também teve impacto em mercados locais. A gente mostra que isso não teve muito efeito, que também não é questão de privatização que também estava acontecendo, nem mudanças de outras coisas que poderiam ter afetado o emprego industrial, como mudanças em taxa de câmbio. Tem uma preocupação recente aí nessa literatura, né, semelhante a essas preocupações do DIF-INDIF, tem uma preocupação sobre a fonte de variação nesses modelos de shift share, né, com shift share design. Os papers de Borusiak e outros, né, dessa literatura, Goldsmith, Pinkham e outros. Na verdade, a gente mostra, no nosso caso, o contexto nem é ideal, porque, na verdade, de fato, tem uma grande variação vindo da contraposição entre a agricultura e os outros setores, mas, na verdade, a gente mostra que, mesmo se a gente eliminar as micro-regiões que têm muito emprego na agricultura, então, por exemplo, se a gente eliminar micro-regiões onde mais de 50% da força de trabalho está na agricultura, que é o quartil superior, os resultados ficam idênticos. Mais do que isso, se a gente eliminar os 50% das regiões com mais emprego na agricultura, os resultados pontuais também ficam muito parecidos, só são as estimativas são um pouco mais ruidosas, né? Então, isso também não parece ser um problema no nosso caso. Então, vou tentar falar agora do canal, né? Que, de certa forma, eu acho que é a parte mais interessante do artigo mesmo, né? Então, eu já antecipei um pouco disso aqui para vocês. Então, sindicatos são mais fortes em manufatura. Manufatura tende a ser mais afetada por choques de comércio, naturalmente, né? Porque são os tradables. No contexto do Brasil, isso é particularmente relevante, porque a gente sabe que o choque de comércio teve um impacto enorme sobre o mercado de trabalho formal.
muita redução de emprego formal nos lugares que sofreram muito cobertura, e a gente sabe que sindicatos dependem muito de emprego formal como uma fonte de receita, né? Do outro lado, em termos de resultados políticos, isso é vastamente documentado na literatura de ciência política, o papel que sindicatos têm no processo eleitoral, né? com mobilização, o que eles chamam de get out to vote efforts no contexto americano, que é de fato, né, os sindicatos irem, levar as pessoas para votar, bater na porta, lembrar pessoas que têm que ir amanhã, etc., né? Tentar colocar o nome de candidatos para os membros, né? Coisas desse tipo. E no Brasil a gente sabe que eles são historicamente associados à esquerda. Então, eu já falei para vocês, então a gente tem 3 medidas, um é o número de empregados que trabalham para sindicatos, o outro é o número de estabelecimentos sindicais no município, e outro é o número de trabalhadores cobertos, tamanho da força de trabalho, na verdade, que é sindicalizada, né? Sindicalizada mesmo, oficialmente sindicalizada, né? Que tem carteirinha, digamos. Os resultados são muito parecidos, eu só vou mostrar um para vocês, que é, eu acho que, de empregados trabalhando para sindicatos. A vantagem é que aqui a gente pode mostrar o pre-trend, né? E o pre-trend, de fato, parece estar bonitinho. A parte cinza é a parte onde a liberalização comercial estava acontecendo, né? Então, a gente vê que com o começo da liberalização comercial, o número de trabalhadores empregados por sindicatos começa a cair. No final, ela cai mais um pouquinho também, depois tende a dar uma estabilizada, também não muda muito depois. Então, de fato, parece estar associado parece ter tido impacto sobre essa capacidade de mobilização dos sindicatos. É interessante que, por exemplo, o número de... Eu acho que eu tenho isso aqui. Esse é qual? É o número de... Exatamente, estabelecimentos. Esse é interessante, porque você imaginaria que o estabelecimento é mais, de certa forma, um custo fixo, né? Então, talvez ele não responderia tão imediatamente, né? Você tem que fechar o braço de um sindicato num determinado município, né? E você vê que, de fato, ele demora um pouco mais para responder, tem alguma queda, é meio ruidoso, ele demora um pouco mais para responder, mas depois ele cai e também estabiliza. E imaginaria que, de certa forma, não tem o back button. De certa forma, o número de empregados é um insumo mais variável do que estabelecimento, né? Então, você imaginaria o número de empregados respondendo mais rapidamente, isso, de fato, é o que acontece. Tá? Bom, a gente gostaria de ter uma evidência direta de que essas duas coisas estão relacionadas, né? De que, na verdade, essa queda de poder dos sindicatos, de força de influência dos sindicatos, está relacionada à redução de votos para a esquerda. A gente não tem como ter uma evidência totalmente direta disso, então a gente explora algumas heterogeneidades para tentar mostrar que isso parece ser um canal relevante, né? O primeiro é mostrar que, na verdade, não é só voto para a esquerda, é voto para partidos associados a sindicatos, né? Essa redução vem de partidos associados a sindicatos. A outra, na verdade, Cadê? Essa aqui. A outra, na verdade, é mostrar que o efeito não só depende, né, tem a ver com sindicatos, na verdade, o efeito só acontece em lugares onde os sindicatos já estavam presentes em 89. Em municípios onde eles não estavam presentes, esses efeitos não ocorrem. Tá? Então, o primeiro resultado que eu mencionei é esse aqui. Então, isso aqui, na verdade, são as estimativas pontuais similares àquele gráfico que eu tinha colocado para vocês, para partidos que têm conexões históricas com os sindicatos, partidos de esquerda sem conexões históricas com os sindicatos. Vou olhar só as duas primeiras linhas, a terceira linha é só uma tecnicalidade que a gente fez a mais, mas a gente vê que você tem uma redução, então o efeito pool, que é o efeito médio ali, né? Então, que a gente tem uma redução de votos em partidos ligados a sindicatos. Quando você olha partidos de esquerda que não são associados a sindicatos, na verdade, você não tem essa redução de votos. Na verdade, você tem um certo aumento de votos. E antecipando, esse efeito aqui vem muito do PT, não é só do PT, mas é muito do PT, esse efeito sobre partidos com conexão a sindicato. Ou seja, não é a esquerda particularmente, é partido ligado a sindicato, e, na verdade, partido ligado a sindicato tende a ser dominantemente de esquerda, né? Essa é de fato, a história. A última tabela que eu vou mostrar para vocês, já me estendendo um pouco, já é uma tabela que já tem uma certa, digamos, robustez aqui, que eu vou dizer para vocês.
basicamente, esse primeiro coeficiente na primeira linha interagido com micro-regiões que tinham sindicatos em 89, o da segunda linha seria com micro-regiões que não teriam sindicatos em 89. Né? Então, mostrando que, na verdade, o efeito sobre diferentes medidas, né, sobre partidos de esquerda no segundo turno e partidos com ligações, com conexão com o sindicato, estão todos concentrados em regiões que já tinham já tinham sindicatos em 89, lugares onde não tinham sindicatos em 89, os coeficientes são bem menores e não são estatisticamente significantes. A preocupação que você poderia ter, e que eu já diria que é legítima, é que, na verdade, lugares com sindicatos em 89 não são aleatórios, né? Tipicamente vão ser municípios pequenos, com menos emprego de manufatura, com menos população, menos urbanos também, né? E de fato, isso é verdade. Eles tendem a ser menores, tendem a ser menos urbanos, tendem a ter menos emprego em manufatura. E, na verdade, é só aproximadamente 11% dos municípios que não têm sindicatos em 89. Tá? Estou falando municípios, mas micro-regiões, né? Que não têm sindicatos em 89. Então, para tentar mostrar alguma evidência de que não é o fato de esses municípios serem pequenos, não é uma dessas outras características que está levando a esse efeito, no fundo, a gente também está controlando aqui para uma interação do choque de comércio como é 11% dos municípios que tem sindicatos, a gente pegou, né, digamos, um decil parecido em termos de população, urbanização e manufatura. Então, no fundo, a gente está interagindo a redução da tarifa com uma DAME indicando que o município está no decil inferior de emprego na manufatura. Interagindo a tarifa com uma DAME indicando que o município está no decil inferior de urbanização. E mesma coisa no decil inferior de população. Né? E, na realidade, alguns deles têm na interação é até negativa, em alguns casos, principalmente no segundo turno. Quando a gente olha para votos na esquerda, na verdade, nem é significativa. E o mais importante, na realidade, é que isso não tem um efeito, não tem nenhum efeito nessa interação. Então, na verdade, mesmo se eu não tivesse essas interações aqui, esse coeficiente ficaria muito parecido. Né? Então, na verdade, essa interação com ausência com uma DAME indicando a ausência de sindicatos, não parece estar associada a essas outras características de municípios pequenos. Né? O objetivo desse exercício é tentar argumentar que isso não é o caso. Né? Então, de fato, não é um experimento aleatorizado, isso é uma exploração de heterogeneidade com todas as limitações que ela tem. Então, para concluir, já passando do tempo, basicamente, o que a gente fez nesse trabalho foi investigar os impactos eleitorais da liberalização comercial brasileira, pensando num canal institucional através de sindicatos. E esse canal institucional não estava presente nessa literatura. Né? Realmente não estava presente em nenhum dos papers dessa literatura recente sobre choque de comércio e padrões de voto. Né? A gente documenta que as reduções de tarifa reduziram permanentemente os votos para a esquerda, a gente mostra que elas também reduziram o poder da presença, digamos, de sindicatos, medida de diferentes formas, e a gente mostra que a redução de votos para a esquerda se deveu dominantemente a partidos que tinham conexão, dominantemente não, exclusivamente, na verdade, eu acho que aqui posso ser totalmente enfático, né? A redução de votos para a esquerda vem exclusivamente de partidos com conexão com sindicatos, e, na verdade, se deu dominantemente em municípios onde você não tinha uma presença anterior de sindicatos. Desculpa, municípios onde você tinha uma presença anterior de sindicatos. Né? Eu confundi um pouco essa parte no final. Né? Acho que é basicamente isso. Vou parar por aqui se alguém tiver alguma pergunta. Gente, alguma pergunta? Aqui só me corrigir que agora que eu estava falando errado aqui é above, né? Na verdade é acima, né? Acima.
acima do percentil, porque são os que têm sindicatos, né? O efeito está vindo dos municípios com sindicatos. Talvez eu tenha me enrolado nessa parte, mas a justificativa de incluir esses outros controles é exatamente a mesma. Deixa eu parar de compartilhar. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Eu não sei, porque a gente teve a questão do choque da China entre 2000 e 2010, né? Que a gente teve o boom das commodities, mas também teve a entrada de importações. E aí tem vários papers que estudam isso. E será que esse choque, por exemplo, quando você tem aumento da importação, principalmente nas regiões que você teve aumento da importação que afetaram o emprego negativamente, será que esse tipo de choque poderia ter o mesmo efeito da abertura comercial? No caso dos Estados Unidos, vários desses artigos que estavam mencionados ali estão explorando justamente isso, né? O choque da China. Eu acho que tinha alguém fazendo isso recentemente agora, mas não estou me lembrando, né? Para o Brasil. Não lembro agora se João Paulo Pessoa, o João Então, porque o Paulo, João né? Paulo ele tem o paper que olha o emprego, né? Que afeta o Isso, emprego, é. né? E É, aí você tem algumas mudanças. Tem até o David é, Otto, que vai olhar nos Estados Unidos até para casamento, é, é, etc. Mas é porque, assim, quando você olha, você tem uma queda aqui no Brasil e depois meio que anda de lado, né? isso. Então, porque eu estava pensando o seguinte, talvez o que passou na minha cabeça, né? Que olhar esse entre 2000 e 2010, porque assim, o interessante do choque da China é que você tem as regiões que foram afetadas negativamente, mas você tem as regiões Isso, que foram afetadas positivamente. E definitivamente. talvez tenha um efeito, um positivo ou um negativo. Absolutamente. E É, acho que é totalmente possível. Eu acho que o negativo no Brasil foi relativamente menor do que nos Estados Unidos, né? Da entrada da China, se eu me da lembro bem. E China. aí tem o positivo, que é muito positivo, né? Que aí é a parte das commodities, né? Mas eu acho que é possível, acho que é totalmente possível, né? Talvez não, a magnitude não tão grande, né? Esse choque de comércio foi muito, muito grande. É, Os lugares que dependiam muito de determinados setores que foram muito afetados pela abertura foram choques muito grandes, né? Eu acho que a China não chegou a ser tanto assim em termos de manufatura, eu quero dizer, né? Mas eu acho que vale o exercício também. Acho que definitivamente vale o exercício também. Não saberia dizer de antemão. tá bom. Mais alguma pergunta, comentário? O pessoal está tímido hoje. Eu fiquei pensando mais nessa questão do choque da China. Não, em relação a essa questão da abertura. Não, a abertura aqui foi uma coisa monstruosa, né? É. E permanece, né? Não teve uma mudança de tarifa. Não, permanece, né? Assim, o choque foi. Acho que assim, quando você vê a literatura de. Aí volta até o ponto do Alisson, então explorar um pouco o que ele tinha perguntado sobre a questão da entrada dos evangélicos, né? E também correlacionado com esse fenômeno. Eu acho que o que você tem, então, em termos de mercado de trabalho, a caracterização é que basicamente você tem um aumento, uma redução muito grande do emprego, né? Tudo relativo, lembra que é tudo um dif, né? Tem os efeitos agregados da liberalização, que podem ter até aumentado o emprego agregadamente. Mas estamos falando sempre em termos relativos, então um Sim, lugar sim. que sofreu, foi mais exposto com um lugar que foi menos exposto, né? Então, acho que é totalmente documentado claramente que esses lugares foram mais expostos, perderam muito emprego no curto prazo, eu diria no médio prazo, num período assim de 10 anos, e que, na verdade, depois de um pouco mais do que isso, esse emprego meio que voltou para a tendência. Então, foi um choque temporário, mas esse voltar para a tendência foi muito através de informalização, né? Então, na verdade, você teve, de fato, uma redução no setor de manufatura, redução do emprego formal, e você tem essa massa caiu na informalidade,
levando a uma redução de salários enorme. Não, desculpa, primeiro essa massa caiu no desemprego, até na retirada da força de trabalho durante um tempo, e com uma queda de salário, e eventualmente, acho que entendendo que aquilo era um choque mais ou menos permanente, se realocou para setor informal dominantemente, né? Então a recuperação se dá dominantemente através do setor informal. Como você tem uma redução de renda econômica pura mesmo, porque você reduziu a tarifa que gerava renda para esses setores, você tem essa realocação do emprego, mas na verdade o salário nunca volta. O salário cai, ele volta um pouquinho, mas ele nunca volta para a tendência. Então, os salários nessas regiões se tornaram, em termos relativos, permanentemente mais pobres mesmo, né? Apesar do emprego ter sido realocado, mas se foi realocado em setores onde os rendimentos são menores. Nesse meio tempo, na verdade, aí o meu paper com o Descarneiro e o Ulisseia, a gente mostra que nesse meio tempo, quando o emprego caiu, antes dele voltar para a tendência, você também tem um aumento de crime e violência. Então, na verdade, você tem um aumento da criminalidade no médio prazo. Quando o emprego volta para a tendência, o crime também cai e volta para a tendência. Quer dizer, cai, exatamente. A criminalidade também cai e volta para a tendência. Então, você tem esse choque temporário em termos de emprego, mas que é um choque permanente em termos de renda, né? E aí daí o reflexo, bom, esse choque permanente em termos de renda, choque permanente em termos de emprego formal também, seria também um choque permanente em termos de sindicalização, de presença de sindicatos, e aí eu acho que é possivelmente o espaço para a entrada das igrejas evangélicas. Então, juntando esse paper com o paper do Rude, e acho que é do Chico também, não é? Também? É isso mesmo, né? Do Teria Chico feito Costa também também. sobre a arrecadação do sistema S, né? Eu estava pensando. Eu não sei Tudo, se toda isso a daí arrecadação. poderia. Na verdade, a gente, no paper com o Dix e o Ulisseia, a gente mostra que, na verdade, você pega a receita municipal, orçamento municipal, tudo isso cai permanentemente também. Certamente sistema S também, né? Todos eles, né? Mas receita municipal, provisão de bem público local também, em termos relativos, cai permanentemente, né? Várias dimensões. Nosso paper é sobre crime, mas no meio a gente explora os possíveis canais. Então, tem provisão, tem receita do governo local, tem gastos, tem alguma medida de provisão de bens públicos educacionais, e acho que de saúde até, se me lembro bem. Ô, Rodrigo, É, uma coisa. Perdão. não, E aí, pode ir. Marcelo? Pode ir. Eu estava pensando só se não teria como fazer alguma coisa meio estimar o efeito dos sindicatos na votação da esquerda e ver se assim está batendo com o. A gente pensou em fazer isso. O problema é que tem muita coisa aconteceu nesses lugares. É difícil dizer que é só o sindicato. A gente acha que é um IV, daria para rodar um IV, só que seria um IV que está sujeito a tomar muita pedrada, né? Porque aumentou o crime, por exemplo, né? E você poderia falar, a parte disso está vindo de uma reação a mais mano dura, né? Queremos polícia, queremos repressão, isso poderia ter levado para a direita. Acontece muita coisa nesses lugares, então acho que é difícil ligar só os sindicatos. Daí a gente não ir para o IV e mais para alguma coisa de heterogeneidade para mostrar que, assim, provavelmente é um canal, parece um canal importante, a evidência é consistente com isso. Acho que é difícil isolar a força disso sozinho. Marcelo. Não, acho que eu me perdi um pouco. Nas eleições, você usa eleição para todo tipo, Só prefeito, presidencial. governador, só presidencial. Só presidencial, por alguns motivos. O primeiro é que dados consistentes para esse período mais longo é só presidencial, porque Uhum. no começo os estados têm cobertura diferente, a municipal também tem cobertura diferente. Segundo é que, na verdade, é uma coisa, é um assunto federal mesmo, né, de certa forma, né? Não é muito ligado ao que o seu prefeito tá fazendo, né? Sim. Basicamente isso. Não, eu estava tentando pensar sobre se teria mais candidatos também, um pouco mais de direita ou esquerda, dependendo do choque, mas Talvez olhar a eleição de pré-governador, as eleições de pré-governador, né?
A gente tem uma discussão lá no paper sobre isso, porque a gente pensou em usar isso, até usar isso para tentar olhar para pre-trans, porque tinha eleição para determinados cargos, né, durante a ditadura, né? Mas é muito incompleta, assim, é muito difícil. A gente tem uma descrição, como também teve um parecerista que falou que dava para fazer, a gente teve que mostrar, olha, para tal ano você tem isso, isso, isso. Para esse ano você tem isso, isso, isso. Para esse ano você tem... Eu falei assim, não dá para encaixar tudo. A não ser que você faça uma amostra muito, muito pequena, aí não vai, né? Mas a gente explorou isso ao máximo. E não tem para esse período, voltando lá para... Mais recentemente você tem, né? O problema é quando você vai voltando lá para perto, né? Você tem que ter 89, algum ano perto de 89, ali imediatamente depois, aí é muito pouco, é muito fragmentado. O Vinícius perguntou se pela RAIS consegue acompanhar o número de estabelecimentos religiosos. Bom ponto, não sei, não lembro... Não lembro Acho que tem que se ser o RUD faz isso. tem que ser pelos dados da Receita, tem. Mas a RAIS não teria, não? Não, acho que não, porque na RAI Eles só não têm. aparece Acho se que tiver não. pelo menos um empregado formal, né? Ah, sim, não, Mas se for um pelos dados da... pastor sozinho, não. mas mas na Receita é aberto e tem os dados de exatamente Não quando lembro se começou cada firma. não lembro se o Rude e o Chico fazem O- isso. Sim, eu faço isso Eles fazem também. de olhar o... Ah, você fez isso Uhum. também. Ah, tá. E aumenta, É, né? eu, E aumenta eu o acho número. que o Rude e o Chico usam variação da população religiosa no censo só, né? Não, mas acho, bom, eu não sei, acho que eles usam isso também de o número de igrejas. Eu acho que tem alguma coisa Como dessa também, né? como outra análise, não como o principal, né? O principal é Tem muito população tempo que eu religiosa. vi, mas eu acho que tem. Não, tem sim. A pena é que no censo não tem, se a pergunta não que fez muita falta, faz muita falta, né? Que no censo pergunta a sua religião. Pena que não pergunta se é a sua religião da família, né? Original, porque a gente ia saber exatamente que a gente Qual perdeu beleza. essa informação, né? Que é uma pena. Gente, mais alguma pergunta? Então, queria agradecer ao Rodrigo pelo seminário, muito obrigada mais uma vez, e agradecer a todo mundo que está aqui hoje no webinar do GFAM. Semana que vem estaremos no LACEA, com uma sessão especial do GFAM de violência doméstica. Inclusive, a Giovana vai estar lá, né, Giovana? Isso aí, vai ser um sucesso. Lá em Bogotá. Então tá, Obrigado, gente. Lorena, De pelo nada. convite. Quem tiver semana que vem em Bogotá, a gente se vê por lá. Sim, Obrigado a todos pela presença. de Valeu, nada. gente. Tchau.